Oi moçada, eu sou o professor Breda, professor aqui da Oficina do Estudante, e hoje eu vou dar uma diquinha rápida para vocês sobre decomposição vetorial. Mas antes, roda a vinheta. Legal moçada, vamos lá então. Não esqueça de seguir a gente, ativar as notificações aí, ativar o sininho e dar uma curtida nesse vídeo que é legal pra gente, beleza? Vamos lá. Moçada, decomposição vetorial é um recurso bastante poderoso para auxiliar a gente em solução de exercícios de dinâmica. Aqueles que têm várias forcinhas, bloquinhos, sabe? Muita gente fica apavorado com isso porque tem que marcar um monte de forças e depois tem que fazer uma operação matemática que não é muita gente que gosta, que é a decomposição vetorial para fazer soma de vetores, né? A decomposição vetorial, galera, não é um método de soma vetorial. Eu sempre falo que a gente usa a decomposição vetorial para simplificar o problema, para daí a gente conseguir resolver aquele problema mais simples. Às vezes, a orientação que o vetor tem numa dada situação seria bastante complicado, deixa bastante complicado a solução do problema, né? Não tem assim o que a gente gosta de, uma formulazinha que eu aplico ali e a solução sai direta, tá? Mas tem algumas somas vetoriais que pra gente já é bastante conhecido, já é bastante facinho, né? Quando tem, por exemplo, dois vetores que têm a mesma orientação. É só eu ver o módulo de um, módulo do outro e somar os dois. Quando os vetores são opostos, é só ver qual é o módulo de cada um e subtrair, fazendo o maior menos o menor para dar positivo, né? Então essas situações são situações simples. Mas, quando a gente tem um vetor que não está alinhado com outro vetor, aí a gente dá uma bugada. E daí o que a gente faz? A gente pega esse vetor que não está na orientação que a gente gostaria, decompõe. O que é basicamente a decomposição? A gente vai substituir esse vetor que não está orientado como a gente gostaria, vai substituir esse cara por dois que estão melhor orientados, vamos dizer assim. E daí esse novo problema a gente faz uma análise e daí fica uma soma vetorial mais simplesinha para a gente fazer, tá bom? Então vamos ver como que a gente faz para substituir esse vetor chato por dois vetores mais legais, né? Como que a gente pode fazer essa decomposição vetorial? Então imagine a seguinte situação. Eu tenho esse vetor f que está formando o ângulo θ com uma certa direção. Aqui eu estou escolhendo a direção horizontal, mas poderia ser com a vertical, sei lá, tanto faz, tá bom? Eu vou tentar substituir esse vetor por dois vetores que são perpendiculares entre si. Esses vetores são as componentes vetorial. Bom, aí muita gente escorrega, moçada, na hora de fazer o desenho. Não toma muito cuidado para fazer o desenho e o desenho fica esquisitão e a própria pessoa que fez o desenho não consegue perceber a geometria que você tem que usar aí. Então vamos lá, o que você tem que fazer? Primeiro, para fazer uma decomposição vetorial legalzinha, moçada, eu recomendo que primeiro você trace dois eixos. Vamos chamar, que a gente está habituado, né? Vamos chamar os eixos de eixo X e Y, tá? Que a gente já está acostumado. O eixo vertical aqui, então, eixo Y, ó. Eu vou traçar, colocar minha régua aqui, traçar esse eixo vertical. Esse aqui vai ser o eixo Y. E o outro eixo é o eixo que está na direção que eu quero aqui, né? A direção que eu tenho como referência, como orientação, que é o eixo X. Legal. Então agora eu tenho o vetor e os dois eixos e eu conheço o ângulo que esse vetor forma com um desses eixos. Tanto faz, pode ser com o eixo X ou com o Y, como eu já tinha dito. Segunda parte agora, moçada, você vai vir aqui, ó, bem na pontinha do vetor, no biquinho do vetor. E você vai pegar esse ponto e vai achar quais são as referências dele em cada eixo. É como se isso aqui fosse um ponto no plano cartesiano e você vai achar o par ordenado que registra esse ponto, tá? Já usando um pouco a linguagem dos meus amigos matemáticos. Então, olha, como que você faz isso? Você vai pegar aqui desse pontinho e vai fazer uma projeção, tanto que isso aqui também é chamado de método das projeções, né? Você vai projetar esse pontinho aqui no eixo X e vai achar essa marquinha aqui no eixo, que vai ser bastante importante, já já eu mostro. Perceba que essa projeção tem que ser perpendicular. E você vai fazer a mesma coisa lá no eixo Y. Então você vai pegar esse pontinho aqui, ó, e traz até o eixo Y para achar também essa marquinha, que vai ser importante para a gente. E essa projeção
Tem que ser perpendicular. Galera, quando você terminar de fazer esse desenho, você para e dá uma olhada. A figura que você desenhou é um retângulo? Sim, legal, retângulo, ó, os ângulos são todos retos. O vetor que eu estou querendo decompor é a diagonal desse retângulo? Sim. Pô, então você está mandando muito bem nesse retângulo. Se a sua figura não formou um retângulo bonitinho, ou o seu vetor que você está querendo decompor não é a diagonal desse retângulo, pera, dá uma olhada, vê se seu desenho está caprichadinho, tá? Agora, galera, eu vou desenhar as componentes desse vetor. As componentes desse vetor são vetores, tá? E esses vetores vão ter origem na mesma origem do vetor f, ou seja, eles nascem no mesmo lugar. E um vai estar em cima do eixo x, e essa componente do vetor que fica sobre o eixo x, como esse é o vetor f, a gente vai chamar essa componente de vetor fx, tá? É a componente do vetor f no eixo x. Perceba que agora eu tenho um vetor que é horizontal para a direita, e o módulo dele, como vocês sabem, né, o módulo de um vetor é dado pelo seu comprimento, o módulo dele vai ser o comprimento dele aqui. Já já eu mostro como calcular esse comprimento. E no eixo y, mesma coisa, ó. Eu vou pegar aqui desde a origem onde esse vetor nasce e vou trazer até aquela marquinha que eu achei pela projeção do biquinho do vetor. Essa vai ser a componente y do vetor f, ou componente fy. Legal. A parte geométrica, a estrutura do desenho está feita e está feita bonitinha. Como que eu acho agora o valor desses caras, né? O comprimento de cada um, o comprimento do fx e o comprimento do fy. Agora você vai usar um pouco das relações trigonométricas do triângulo retângulo. Perceba, galera, que uma das coisas que eu formei aqui, ó, foi um triângulo retângulo, onde o cateto oposto, como essa figura grandona aqui é um retângulo, esse cateto oposto tem o mesmo comprimento do fy. Então eu posso chamar esse comprimento, esse lado, de fy também. Tem o mesmo comprimento, tá? E esse cateto que está encostado no ângulo, que portanto é o cateto adjacente, vai ser o fx. Legal. Como que a gente relaciona essas coisas no triângulo retângulo? Lembrando que as únicas informações que o exercício vai estar me dando é o módulo desse vetor, ou seja, quanto vale f, e o valor desse ângulo, ou às vezes ele mais bonzinho, já dá o seno e o cosseno desse ângulo pra gente. Aí vamos lá, ó. Se eu calcular o seno desse ângulo, galera, olha como vai ficar, ó. Seno de θ é, para quem não lembra, cateto oposto sobre hipotenusa. O nosso cateto oposto é o fy, a hipotenusa é f. Se você passar esse f para lá multiplicando, f vezes seno é o fy, ou, olha que bonitinho, o fy é f vezes seno de θ. É legal? Eu achei o valor de uma das componentes. Veja, o exercício me deu o valor de f e me deu o valor do ângulo, então eu consegui descobrir o valor do fy. Para você descobrir agora o fx, você vai fazer a mesma coisa, mas você quer calcular agora o cateto adjacente. Para calcular o cateto adjacente, você usa o cosseno, né? Por quê? Porque a fórmula do cosseno de um ângulo, no caso aqui o cosseno de θ, é cateto adjacente, que pra gente aqui é o fx, sobre a hipotenusa, que é o f. De novo, passa o f multiplicando, você vai chegar finalmente que esse fx é f cosseno de θ. Legal? Então, lindinhos, é assim que a gente consegue descobrir os valores das componentes. Tá, Brida, mas o que eu faço com isso? Beleza, decompus o vetor. Eu tinha um vetor, agora eu tenho 3? Ficou pior ainda. Não tem 3 não. Lembra que eu falei para vocês que a decomposição consiste em substituir um vetor que não tá legal por 2 vetores que vão ser mais fáceis da gente analisar. Então, uma vez que você fez a decomposição vetorial, a partir de agora você ignora esse vetor f. Faz de conta que esse vetor f não existe mais e que no lugar deles vai ter o fy e o fx. Veja um exemplozinho clássico que eu estou fazendo aqui para vocês. Olha, o exercício fala assim, ó, um bloco de massa 10 kg é puxado sobre uma superfície áspera, então você sabe que tem atrito, beleza? Por uma força F que forma um ângulo θ com a direção e sentido do movimento. Legal. Então o bloquinho está andando para lá, essa força F que vale 100 newtons forma um ângulo θ com essa direção,
E o exercício fofo deu para mim que o seno de θ é 0,6, o cosseno de θ é 0,8. Aí, ele vai falar assim para você, ó, sabendo que esse bloquinho se desloca com velocidade constante. Olha que coisa fofa. O que é velocidade constante para a gente, moçada? É o famoso MRU, movimento retilíneo e uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças é zero, lembra? Não tem aceleração, não tem resultante. Se a resultante não é zero, todas as forças horizontais se equilibram, ou seja, uma força que puxa o bloco para a direita vai ter o mesmo valor das forças que puxam o bloco para a esquerda. As forças que puxam o bloco para cima vão ter o mesmo valor, somadas, né? Das forças que puxam o bloco para baixo. E nessa situação a gente tem o equilíbrio do sistema, tá? E de novo, eu sei que está em equilíbrio porque o enunciado me fala que a velocidade é constante. Joia. Só que daí a gente vai marcar as forças que agem aí, a gente vê ali, pô, eu tenho a força F, eu sei que eu tenho a força peso é vertical para baixo, né? Ela tem sempre a mesma orientação da gravidade, e a gravidade aponta para baixo. Numa situação dessa, então a gente sabe que o peso é para baixo também. Legal. Lembrando, moçada, já como uma revisãozinha para vocês, que peso é igual a massa vezes a gravidade, que aqui na Terra vale 10, como a nossa massa é 10 também, esse peso aqui vai ser 10 vezes 10, e o nosso peso desse bloquinho aqui vai ser 100 newtons também. Então eu conheço o peso do bloquinho, vou precisar dele mais tarde. Já está calculado. Que outras forças agem? Ah, Breda, o bloco está apoiado no chão, tem uma compressão aqui, então vai ter também uma força normal. Para simplificar nossa vida, eu vou marcar normal bem no meio do bloquinho aqui também, tá? Então aqui está a normal, tá bom? Lembra que a normal é uma força perpendicular à superfície. A palavra normal é sinônima da palavra perpendicular. Então a força normal faz 90 graus com a superfície, tá bom? A superfície é horizontal, então a normal é vertical. Agora veja que nessa situação, de jeito nenhum esse bloco teria velocidade constante, porque essa força está puxando para cá, se não tiver nenhuma força segurando, esse bloco vai acelerar para a direita, mas a gente tem aqui então uma força de atrito, nosso famoso FAT, uma força de atrito, né? A superfície é áspera, lembra? Então aqui tem uma força de atrito. E aí o que o exercício pergunta para você? Ele quer que você fale qual é o módulo, o valor da força de atrito, qual é o módulo, o valor da normal. Ah, Breda, da normal é fácil, esse item B é tranquilo, porque a normal é igual ao peso, né? Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Nem sempre a normal é igual ao peso. A normal ter o mesmo valor que a força-peso é apenas uma coincidência que ocorre em algumas situações, tá? Não coloca isso como verdade na sua vida não, tá bom? Nesse caso, por exemplo, vocês vão ver que não é. Mas vamos lá. Breda, como que eu faço essa soma vetorial? Então, galera, aqui não fica muito fácil da gente fazer, por causa dessa força F. O que a gente vai fazer então? Aquela decomposição vetorial que a gente viu ali. Então, ó, moçadinha, eu vou pegar aqui no biquinho da força, vou fazer uma projeção de 90 graus aqui, ó, e aí eu vou achar aqui, ó, a componente dessa força na direção do eixo X. Vamos chamar de Fx, como a gente fez lá. E aqui nesse eixo Y, né, não precisa nem desenhar, pode ser um eixo Y imaginário só, não tem problema. Aqui, ó, juntinho com a normal, eu vou ter a componente Fy dessa força. Lindinhos, lembra que eu falei para vocês? Decompôs a força, faz de conta que essa força F aqui não existe mais, porque você está substituindo esse cara por esses dois vetores cor-de-rosa que eu acabei de representar aqui, tá bom? Aí, legal. Como que eu posso calcular o Fx e o Fy? Bom, o Fx, ó, ele é o cateto adjacente, calculo o cosseno. Cosseno de θ é Fx por F, passa para lá, então Fx é F cosseno. Eu tenho os valores desse cara? Vamos ver. O F, o exercício falou que é 100, ó. E o cosseno de θ, ele falou que é 0,8. 100 vezes 0,8 é 80. Então o Fx vale 80 newtons. Legal, guarda ele aí. Vamos calcular agora o Fy. O Fy é o cateto oposto, ó. Lembra que o Fy é igual a esse ladinho aqui do triângulo retângulo, ó? Então cateto oposto seno de θ, Fy
sobre a hipotenusa, que é f, passo o f para lá multiplicando, fy igual a fseno de θ. Como a gente já viu ali, os dados do problema dizem que o f é 100 e o seno é 0,6, então o fy é 60 newtons. O que é que a gente tem agora, então, moçada? O que a gente vai entender aqui, ó? A gente substituiu esse vetor f pelo fx e fy. Já conheço eles perfeitamente. Você pode até fazer agora um novo desenho ou simplesmente apagar esse vetor f aqui, ó. E agora o seu problema é assim. Só que quando o seu problema fica com essas forças, perceba que todas elas são ou de mesmo sentido ou sentido oposto, né? Tanto na vertical quanto na horizontal. E nessa situação agora ficou chuchu, o que a gente gosta, porque as que estão no mesmo sentido a gente vai só ver quais são os valores e somar, as que estão opostas a gente vai subtrair, sempre obedecendo a situação de equilíbrio, que é uma condição do exercício. Legal. Como que eu faço isso, Breda? Tem 4 forças aqui agora. Pois é, você vai escolher um dos eixos para analisar. Eu vou começar analisando o eixo X. Nessa situação, você ignora completamente as forças que são perpendiculares ao eixo X, tá? Então, na direção X, eu tenho só essas duas forças. O Fx, que eu conheço que vale 80 newtons, e o atrito. Pera, moçada, para ficar em equilíbrio, para ficar com resultante igual a zero, para esse cara andar em velocidade constante, movimento uniforme, essas duas forças precisam se equilibrar. Então, se essas forças se equilibram, a conclusão é o quê? O atrito tem que ter o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, como o desenho mostra, do Fx. Só que a gente já descobriu que o Fx vale 80 newtons, então o atrito vale 80 newtons, acabou. Ô Breda, pera, mas como o atrito está oposto, ele não tem que valer menos 80 newtons? Gente, cuidado com isso, tá? Força é uma grandeza vetorial, um vetor é descrito por módulo, direção e sentido, e o módulo é uma grandeza sempre positiva, tá? Nunca vai colocar sinal de menos nisso aí não, tá bom? Então o atrito vale 80, tá lá, lindo, metade do problema está resolvido. E a normal, Breda? Bom, a normal agora é vertical, a gente vai agora fazer o contrário. Vamos ignorar as forças da horizontal e vamos analisar só as forças verticais, que também tem que dar uma resultante zero. Só que agora eu tenho duas forças para cima, não tem problema, elas estão no mesmo sentido, eu somo. Então a normal mais o Fy vão ter que equilibrar a força que está oposta, que é o peso. Então a normal, que eu quero saber quanto que vale, mais o Fy, que vale 60, tá aqui, ó, a gente já tinha calculado, vão ter que equilibrar o peso que vale 100, tá aqui, a gente já tinha calculado, P igual a mg. Pega esse 60 positivo, subtrai do outro lado, essa normal vai ser 100 menos 60, ou seja, essa normal vale 40 newtons. Galera, esse é um exercício bastante manjado, bastante batido, bastante explorado nos vestibulares, tá? E tenho certeza, se você lembra aí da sua primeira série, né? Ou está fazendo agora a sua primeira série, seu professor deve estar cobrando algo parecido assim, ou ter mostrado algo parecido com isso nas suas aulas, tá? Então, moçadinha, dá uma olhadinha nisso com calma, depois assiste de novo o vídeo, vai dando pause, anotando, treinando, lembrando de coisas que você já fez parecida com isso, que isso vai ajudar bastante vocês. Beleza, moçada? Muito obrigado, espero que essa dica tenha estudado, siga essa dica e vire bicho. Falou? Tchau, tchau.